Números, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 13. Casamento de herdeiras. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquim, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com que se casarem, assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: seja por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se case na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla e Tisa e Ogra e Milca e Noá, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus pais, das famílias de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas,
junto ao Jordão de Jericó. Meus irmãos e minhas irmãs, grandes passagens que estão diante das Escrituras Sagradas. Grandes passagens que estão diante do nosso procedimento na face da terra. Estas missões e determinações que foi dita pelo Senhor naquela geração, ao seu escolhido Moisés, para que se fosse repassada esta missão a toda aquela geração e a toda aquela nação. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta passagem de Números, do capítulo 36, versículo 1 a 13, que o Senhor nos fala sobre casamento de herdeiras. O que é que significa esta passagem, meus irmãos? Veja como o povo de Israel, naquela geração, eles passou a conviver na cidade prometida, onde o Senhor tinha determinado em Canaã. O povo se habitasse ali e passasse a ter possessão das terras, cada um das suas famílias, e se tornou povos e nações, e houve a mistura de outros povos. Então, quando acontecia alguma mulher se casar com algum do mesmo povo de Israel, do mesmo seu povo, que era Israel. Então, a herança continuaria dentro do povo de Israel, diante das suas famílias, diante dos seus pais ali, que era o povo de Israel. Por exemplo, ela casou com um homem que era israelense. Então, a herança da família dos seus pais passaria a continuar dentro do povo de Israel, dentro daquela família. Se ela se casasse com outros povos, que seria também que morasse naquele território ali, a herança dela se perderia por parte da família dela. Ela se perderia um pouco, uma parte da herança dela. E ela passaria a receber a herança daquele outro povo onde ela se casou, onde ela casou-se com aquele outro homem daquele outro povo. Não era o mesmo povo de Israel. Deu para entender, gente? Então, hoje, na geração em que nós estamos vivendo, não muda, Não muda diante das determinações do Altíssimo, diante dos procedimentos, que o Senhor determinou para cada um de nós na face da terra. E hoje existe também as divisões, de herança, sobre as mulheres, o direito das mulheres, o direito diante das mulheres, tanto ela seja brasileira como não seja brasileira, tanto que ela seja dentro do seu estado, como ela não seja dentro do seu estado. Então, há aquela divisão sobre os direitos da mulher, sobre a sua herança. Porque todas essas leis, todas essas determinações que veio desde a época que o Senhor determinou, ela é por estatuto perpétuo, e todas as determinações de estatuto perpétuo é por gerações e gerações e gerações. E nesta geração em que nós estamos vivendo hoje, não muda nada disso. Não muda. As determinações do Senhor, ela tem que ser cumprida. Então, diante de tudo isso, para que nós possamos ter um conhecimento dessas determinações do Altíssimo, nós temos que procurar o entendimento das Escrituras Sagradas. É o que o Senhor nos deixou para conhecê-lo e ver as suas determinações. Conhecê-lo, quem é o nosso Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós termos mais Ele pertinho de nós, através das Escrituras. Como? Porque cada vez mais que você procura ler e procura entender as Escrituras, mais você se aproxima do Senhor, porque você passa a conhecê-lo. Passa a conhecê-lo, então com isso você passa a andar mais juntinho, passa a entendê-lo como é que é suas determinações. Então, nós temos que manter-se, né, essa missão de estar diante dos procedimentos do Altíssimo. Para isso, Ele nos deu e está de mãos abertas para todos nós, enquanto há fôlego de vida, enquanto há esperança para cada um de nós seguir essas missões. Veja, meus irmãos, nessa passagem do Números, né, deste capítulo 36, do versículo 1 a 13, este é o último capítulo e o último versículo de Números. Nós viemos desde Gênesis, foi o início, Êxodo, Levítico, estamos, perdoe, e estamos chegando a Números. Estamos em Números, terminando Números, né? Então, daqui para frente, meus irmãos, nós passaremos a nos comunicar, a ter o conhecimento do segmento do quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Deuteronômio. A partir das próximas. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de todas essas passagens que já foram lidas, né, já foram editadas para as pessoas que não consigam ler, que não tem aquele tempinho para dar essa satisfação, essa missão ao nosso Criador, de procurar ler a Bíblia, de procurar entender a Bíblia. Eu espero que nessas passagens destes livros que foram ditadas nas Escrituras Sagradas, espero que esteja alimentando muitas almas pelo Brasil todo, de norte a sul, de norte a sul, a nordeste, de tudo, a localidade da face da terra. Né? Eu espero que essas palavras também tenham efeito sobre alimentos da alma, sobre alimento do espírito, sobre alimento da sinceridade, sobre alimento do caminho de cada um de nós na face da terra. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras que estão aqui, diante das Escrituras Sagradas, todas elas são palavras de poder. Estamos entrando agora no livro de Deuteronômio para procurar nos entender todo o processo das missões e determinações do Altíssimo. Fico grato por estar aqui fazendo esta missão, por determinações do Altíssimo que me concedeu esta maravilha. E repasso e peço-lhe e digo a todos: procura conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe na face da terra, meus irmãos e minhas irmãs, homem e mulher, não existe na face da terra doçura maior do que as palavras das Escrituras. Não existe. Então, procura conhecer o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Que Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga, meus irmãos, as escrituras enquanto podes achar. Deus abençoe.